certo, mas as pessoas também sabem que isso aconteceu porque havia uma diferença muito pequena, não é? Porque deviam ter votado mais, deviam ter sido mais ativos, não é? Porque isto não foi por causa uma diferença enorme e eles não Não, havia. mas houve essas pessoas que realmente fizeram de forma diferente que tinham feito, porque queriam manter os socialistas fora do poder e conseguiram-no. Tudo bem que era um governo com minoria no Parlamento, não é? Mas pronto, tiveram a maioria dos votos, mas estavam em minoria, portanto tinham que fazer compromissos. E como se viu, o Costa não quis sequer falar com o PSD, ou portanto com a coligação que ganhou, nem sequer quis falar com eles, porque o objetivo dele era ser primeiro-ministro, porque o PS estava falido e ele tinha que ir à força para o governo, precisamente para ir sacar e roubar mais uns quantos milhões e distribuir o que os portugueses já não têm entre amigos e associados e familiares e etc, não é? Porque o PS é uma grande família, como a gente sabe, e familiares e amigos e toda a gente vai sempre parar a todas as posições e mais algumas, mesmo que sejam os mais incompetentes sempre, e são, geralmente são. Eu, sinceramente, não tenho um único exemplo de um socialista competente. O único que me lembro que fez alguma coisa decente, e fazer no sentido de, quando aquela tragédia aconteceu, ele teve pelo menos a decência de se demitir, que é uma coisa raríssima nos socialistas. E nos Uhum. comunistas também é a mesma coisa, que foi o Jorge Coelho. O Jorge Coelho, quando foi a tragédia da ponte entre os rios, ele fez aquilo que nenhum socialista fez até hoje, ao que eu me lembro, não é? Aliás, tivemos aquela vergonha Sim, dos incêndios de 2017. mas isso não faz dele um homem honesto. Ele é a única Não, 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 simplesmente. não. Ainda lá está, aí voltamos àquele assunto. Ainda eram outros tempos, eles ainda não sabiam que podiam ir tão longe. Eles agora sabem que podem ir até onde quiserem, ainda se ficar a rir. E nessa altura eles ainda não sabiam que podiam ir longe, mas há alguns socialistas bons. Tens um deputado, Joaquim Ventura Leite, por exemplo, que se fartou de denunciar o PS quando lá estava e saía porque não aguentava tanta corrupção. Então, e o Francisco Cassis, ele também andou a falar e dizia Hoje, muitas coisas e o, que metia a não boca no sei, trombone. O Henrique Neto, que foi e candidato a Henrique presidente, Neto, pois, e o etc Sousa, e tal. e aquele que está agora aí na moda, como é que ele chama? O Sousa, não sei o quê, que também critica muito as atitudes pouco dignas do PS. Não sabes qual é o Sousa? Sousa não estou a ver. Sousa não estou a ver. Qual é que será? Ele tem um programa na televisão com um miúdo de direita e ele de esquerda. Pois, mas lá está, eu suspeito sempre muito desse tipo de personagens, porque eles parece que querem surfar na popularidade que isso lhes dá, porque tu não vês A isso ganharem votos. Sim, sim. exatamente, Foi porque, o que aconteceu com o Marcelo Rebelo de Sousa. porque tu não vês isso, por exemplo, e isto foi escandaloso, a meu ver, quando houve aí, acho que foi na TVI ou na SIC, que quiseram fazer o debate entre a direita, ou queriam meter todos os partidos da chamada direita, não é? Que em Portugal inclui o centro-esquerda, que é o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal, que é, enfim, que são liberais também, portanto é tradicionalmente centro-esquerda. Mas enfim, fizeram os debates da direita sem incluir o Chega, que era o partido que estava a crescer mais, mas não o incluíram. Precisamente porque não querem dar visibilidade ao Chega, porque ele está a crescer e isto pode ser incómodo para o regime, não é? Da mesma forma que essas pessoas muitas vezes falam, e atenção, eu não tenho nada contra o Henrique Neto, acho que ele, daquilo que tem feito nos últimos anos, tem sido positivo. O problema é que o Henrique Neto é um homem já com idade avançada. Onde estava o Henrique Neto a fazer este tipo de críticas já há umas décadas atrás? Eu não me lembro, mas Então, mas as pessoas também lá está, tal e qual como eles percebem que só podem roubar, ao fim de muitos anos a roubar, vão percebendo até onde podem ir, também aqueles que estavam calados perceberam que isto descambou, que é demais, na altura seria só um caso ou outro e agora é tudo. pois, mas eu Mas já me coloco. lembrei do nome dele, chama-se Sérgio Pinto de Sousa, tem sido Ah, muito ok. polémico, inclusivamente porque esteve numa conferência com o André Ventura, lado a lado, e chamou e disse aos portugueses que isto de andar a chamar toda a gente que é pelo André Ventura de fascista tem que acabar. Não viste esse. Mas não vai acabar. Isso é Sim, mas um. ele é do PS e ele disse isto. Portanto, ele Certo, está assim um certo. bocado fora do quadrado. Certo, e por isso nunca vai ser ninguém no PS e vai sempre ser colocado de lado, porque essas pessoas Não nunca avançam sei. no partido. O Não sei, objetivo é mesmo também, esse. portanto, pode ser essa a ideia, como
a trazer aqueles do PS que já se estão a afastar por causa de tanta estupidez do PS, não é? Que eles também fazem muito isto, têm aquelas divergências lá dentro que é para atraírem públicos diferentes. Exatamente, exatamente. E é por esse tipo de comportamentos que eu não confio muito nessas pessoas, porque parece que é uma forma de simplesmente saltarem para a ribalta e falarem dessas coisas, mas depois nunca acontece nada realmente, nunca se avança com nada, nunca faz nada. E essa é uma das coisas que também me entristece um bocado quando ouço o Paulo Moraes, que sempre gostei de ouvir falar. Também não tenho absolutamente nada, aliás, ele, pelo menos, quando ele foi ao Parlamento, literalmente ler os nomes daquela gentalha toda, daquela escumalha toda, que no fundo andava a acumular funções que não deviam, não é? E isso é onde eu quero tocar a seguir também, porque tem tudo a ver com a tal república constitucional que Portugal supostamente é, mas na realidade não é. E ele esteve a ler os nomes daquelas pessoas que são advogados, sei lá, da instituição X, que está a fazer contratos com o Estado e de manhã estão no Parlamento para garantir que o contrato é feito com a tal empresa X e à tarde estão a defender os interesses como advogados da empresa X, estão a defender os interesses da empresa X. Portanto, este tipo de comportamento, exatamente, desta promiscuidade que existe no Parlamento português, que é às claras, e eles nem escondem, isto é tudo às claras. Eles conquistaram essa impunidade, graças ao povo português que não vota, não te Ora, esqueças. exatamente, exatamente. E esse é o ponto desta conversa e do tema que enfim, começou esta conversa e que nós quereríamos ver as pessoas a acordar, e especialmente os abstencionistas, para tentar mudar a coisa, porque são a maioria. E se a maioria perceber que já chega de praia durante 10 minutos e de cerveja e de futebol durante 10 minutos para ir fazer uma porcaria de uma cruz num partido diferente daqueles que estiveram no poder nos últimos 47 anos, se calhar as coisas mudavam. Mas eu diria que tem que se ir mais longe, não é? Porque não pode ser, tal como foi em 2011, não podem ser apenas 4 anos, tem que ser continuidade. Porque as pessoas não percebem ainda hoje que uma das razões pelas quais Portugal é tão pobre e tão miserável, que tem muito a ver com a falta de investimento neste país, porque anda tudo à volta do Estado, anda tudo ali a rondar o Estado. A falta de investimento no país tem muito a ver com a insegurança que os investidores têm em Portugal. Porque basta haver uma mudança de governo e eles mudam tudo. Mudam tudo porque dá mais jeito, e as leis mudam, o Código de Trabalho muda tudo. Em termos fiscais está sempre a mudar, não é? Portanto, não há segurança nenhuma e é por isso, ou é uma das razões, uma das grandes razões, que não há investimento em Portugal. E as pessoas têm que entender que se votarem agora num partido diferente, que eu gostaria muito que acontecesse, portanto, não votarem em PS, PSD, CDS, BE, PCP, PEV, essas PANs, essas porcarias todas, não votem nesses, votem noutros. Vamos escolher outros, vamos ver o que é que acontece. Não quer dizer que a coisa vá correr bem, mas vamos tentar uma coisa diferente, porque em 47 anos, votar nestes que votaram até hoje só deu barraca, só deu pobreza e só deu miséria e não conseguimos melhorar. Portanto, o objetivo é avançar com isto. Mas depois tem que haver continuidade. Porque se votarem num diferente nos próximos 4 anos e depois voltarem a escolher o PS nos próximos, portanto, 4 anos mais tarde, voltamos à cepa torta. Voltamos ao mesmo problema. E este é um dos problemas com os portugueses, é que eles não mantêm, não conseguem entender que para haver uma continuidade de políticas decentes, estas políticas têm que vigorar durante anos. Não podem passar 4 anos e depois, pumba, vem outra vez o PS, ou os comunistas, ou os bloquistas e mandam aquilo tudo abaixo, porque é o que eles fazem sempre. Eles mandam sempre tudo abaixo que foi feito pelo anterior governo que não seja de esquerda. Para evitar que isso aconteça, é importante que as pessoas percebam uma coisa. O Partido Socialista tem uma capacidade de mentir com total impunidade e facilidade que convence qualquer pessoa. É propaganda, é propaganda. A propaganda também das mídias também ajuda isso, mas eles têm um descaramento tão grande de mentir, como faz o Galamba, como fazia o Sócrates, como faz o António Costa, e as pessoas têm que perceber que eles não estão a dizer a verdade em momento nenhum, nem antes, nem depois, nem durante as eleições. E têm que deixar de continuar a acreditar no Partido Socialista, que
que alberga as pessoas mais desonestas e com mais falta de caráter que existem na política em Portugal. E as pessoas têm que perceber isto. É um facto e está aprovado pelo Estado do país e pelo Estado a que chegamos. Nós somos dos países mais pobres, mais ignorantes, mais atrasados da Europa e pior que isso, só durante o governo de Sócrates andamos 10 anos abaixo na tabela da corrupção mundial, que nenhum país no mundo alguma vez desceu 10 níveis na tabela da corrupção mundial, sem ser Portugal. As pessoas têm que perceber que o PS, os partidos não são todos iguais. Há uma nódoa negra, um cancro que mina o país e isso já está identificado e só as pessoas que não percebem a realidade que nos rodeia é que ainda negam isso. Portanto, é importante que aqueles que já o perceberam, que se levantem e que votem, porque temos que eliminar este cancro, que está bem identificado e o estado do país mostra-o claramente. Sem dúvida, e como já frisaste, os números mostram, quer dizer, isto não é algo que pessoas como nós, que no fundo divulgamos, temos uma plataforma onde divulgamos este tipo de informações, não são coisas que a gente inventa. Isto é calculado, é feita estatística por outras instituições mundiais e europeias. Que mostram isto. Isto não são coisas inventadas. Mas sabes o que é que vão dizer os do PS, não sabes? Vão dizer que nós somos uns asiados e que somos uns fascistas e que somos uns salazares. Portanto, é a única coisa que eles sabem dizer. Isso é a esquerda. A esquerda, em termos de ideologia, é isso. Eles não têm argumentos. Nunca tiveram. Eles não têm um único exemplo. Eles não têm um único exemplo de sucesso na história da humanidade. Não existe um único exemplo de socialismo ou comunismo a funcionar. Não há. Não há. Até hoje não existiu. E acabou sempre em ditadura, genocídio, pobreza, fome, miséria. Tudo de mal foi sempre a conclusão da implantação do socialismo ou comunismo em qualquer país do mundo. Nunca tiveram sucesso. Portanto, a única coisa que eles se agarram é ao insulto fácil e a tirar essas expressões que hoje perderam qualquer sentido, já não significam aquilo que significavam há uns anos, não é? Racismo, fascismo, etc. Quer dizer, isso acabou, já não tem qualquer significado, dado o uso por parte da esquerda e da extrema-esquerda, que é absolutamente ridículo. Não há qualquer tipo de justificação para o uso daquelas palavras no contexto atual, mas fazem-no apenas para aquela ofensa barata, só para tentar, porque o fascismo tem uma má conotação, então vou chamar aquele de fascista porque sim, porque me apetece, apesar de, na maior parte dos casos, eles é que são os fascistas, eles é que são os racistas, eles é que fazem tudo aquilo que depois acusam os outros, que é fascinante e é por isso que eu defendo, e acho que nunca referi isso nos meus vídeos, ou se calhar já o referi, mas já não me lembro. Eu defendo que a esquerda é um vírus, é um parasita que ataca o cérebro. E as pessoas, a sério, isto depois causa problemas mentais. Isto causa problemas mentais. E as pessoas deixam de funcionar, deixam de racionalizar. Eu fiz um vídeo logo no início, ou praticamente no início do canal, onde eu equiparei o pessoal de esquerda aos Borg. Não sei se alguma vez viste Star Trek, mas basicamente existem uns vilões no universo do Star Trek que são os Borg. E os Borg são tipo zombies cyborg. É uma mistura de componentes robóticos com, portanto, seres biológicos que são assimilados lá pelaquela estrutura gigantesca dos Borg para o chamado coletivo, e aquele coletivo é controlado por uma entidade, que é a rainha, que lhes diz o que é que eles têm que pensar e fazer. Eles não pensam por eles próprios, eles não têm opinião, eles não têm razão, não raciocinam, eles apenas seguem aquilo que a hierarquia, neste caso a rainha, lhes diz para pensar e fazer. Mais nada. E a esquerda é isto. Se tu veres o comportamento deles, é exatamente isto. Eles não têm um argumento válido. É sempre... eu quero fazer porque eu é que tenho razão e tu não prestas porque és fascista ou qualquer coisa. Acabou. Isto é o argumento deles. E a história mostra que os argumentos, entre aspas, deles nunca funcionam. E chegamos a um ponto... O mais triste é eles acharem que, por exemplo, o Ventura vai ser um ditador, quando o António Costa e os socialistas são os ditadores. Eles não dão satisfações nenhumas às pessoas dos negócios corruptos que fazem, dos negócios em investigação. Portanto, eles pensam que são donos do dinheiro e do país, não é? E depois vêm dizer que o perigo são os partidos novos, claro que são os partidos novos. Claro.